Apóstolo Paulo, Cartas Paulinas, 2 Coríntios, parte 1, o 11º vídeo sobre a vida de Paulo. Paulo fundou a igreja de Corinto na segunda viagem missionária. Nós vemos isso em Atos 18, dos versículos 1 a 18. Anos depois, ele foi para Éfeso, na terceira viagem missionária, quando ele soube que haviam problemas na igreja dos coríntios. Então, na terceira viagem, Paulo passou cerca de 3 anos em Éfeso e, provavelmente nessa época, escreveu a carta aos Coríntios, entre os anos de 53 a 56 depois de Cristo. De lá, de Éfeso, ele escreve a primeira carta aos Coríntios, talvez no ano de 55, aproximadamente. Porém, nós sabemos que a primeira carta que ele escreve aos Coríntios, na verdade, foi a segunda. Essa primeira carta aos Coríntios que nós conhecemos, que nós já vimos no vídeo anterior, na verdade, ela foi a segunda carta, porque em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Ou seja, ele já havia escrito uma carta anteriormente, e ele fala isso. Eu já escrevi a vocês que não se associassem com impuros. Mas os coríntios pensaram que Paulo estava falando dos incrédulos. Mas não, Paulo falava dos irmãos da igreja. Porque se eles não se associassem com incrédulos, eles teriam que sair do mundo, né? E, na verdade, não é isso que o cristão deve fazer. Paulo aqui não falava disso. Ele falava dos próprios irmãos que estavam cometendo impurezas. E aí Paulo vai a Corinto, mas ele foi muito mal recebido pelos coríntios e volta muito triste. E aí ele escreve a terceira carta aos Coríntios, que seria uma carta muito severa. Nós vimos como Paulo bateu nos coríntios quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, que vimos nos vídeos anteriores. Paulo exorta, ele é muito firme, muito severo com a igreja. Mas nessa terceira carta ele foi pior. Embora nós não tenhamos essa terceira carta, ela não foi preservada por Deus por algum motivo. E nela, Paulo é muito mais duro com a igreja. E aí ele vai para Macedônia. Lá na Macedônia, ele redigiu a segunda carta aos Coríntios. Talvez só no ano de 56, que é essa que vamos ver aqui. Paulo escreve para que a igreja perdoasse o faltoso, aquele que foi pego em impureza, provavelmente deve ser aquele que dormia com a mulher do pai, que compartilhava a mulher. Então ele escreve para que a igreja perdoe esse faltoso. Também ele escreve para defender o seu apostolado, porque lá na igreja surgiram uns falsos apóstolos, que se diziam apóstolos e que vinham minando o ministério e a autoridade de Paulo. Eles vinham falando contra Paulo, jogando a igreja contra Paulo e vinham minando o ministério. Então, Paulo passa boa parte desta carta defendendo o seu apostolado. Nisso, ele resolve partilhar os sofrimentos que ele teve pelo ministério
e, na verdade, são muitos sofrimentos, né? Nós conhecemos quanto Paulo sofreu pelo Evangelho. Mas ele também aborda outros assuntos. Ele nos fala da doutrina da nova aliança, o que era a nova aliança para o cristão, a doutrina da reconciliação, que é a reconciliação do homem com Deus, a doutrina da habitação celeste, que nós teremos na glória quando o Senhor Jesus voltar. Ele nos fala da sua experiência de arrebatamento ao terceiro céu, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele nos fala também da sua experiência de um espinho na carne, que conhecemos até hoje, né? Então, esta carta que vamos estudar, na verdade, ela não é a segunda carta, ela é a quarta carta, porque nós só temos duas, temos a segunda e a quarta, que conhecemos como 1ª e 2ª Coríntios, mas na verdade temos apenas a segunda e a quarta. A primeira e a terceira se perderam. Deus não quis que elas fossem preservadas. Como vimos, a primeira ela é mencionada na carta anterior, 1 Coríntios, que nós estudamos. No capítulo 5, versículo 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ele fala aqui da necessidade da igreja de separar-se dos irmãos que estavam em imoralidade, que estavam praticando impurezas sexuais. Ele teve informações, depois disso, de que os problemas continuavam. Ele escreveu a primeira carta, falou: olha, vocês não podem se associar. Vocês lembram que nós vimos nos vídeos anteriores que ele manda que expulsem aquele membro da igreja, que o entreguem a Satanás para que ele se arrependa. E se ele se arrepender, ele voltaria à igreja e seria salvo, seu espírito seria salvo. Então, ele viu que os problemas continuavam, ninguém fez nada a respeito daquele faltoso. E aí ele resolve visitar a igreja depois da segunda carta. Mas ele só tem tristeza. 2 Coríntios 2:1 diz: isto deliberei em mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que ele não quer voltar a Corinto, não quer se encontrar de novo com a igreja em tristeza, porque ele foi, a primeira vez, fundou a igreja, na segunda escreveu a carta com os problemas, voltou a visitar a igreja, mas quando ele chegou lá, não deu certo. Ele ficou triste, provavelmente Paulo foi confrontado, e não se sabe o que aconteceu, porque ele não fala, mas que ele não foi bem recebido e voltou muito triste. Então aqui ele, na segunda carta, ele escreve que não vai voltar a se encontrar com eles em tristeza. Porque se ele fica triste, quem é que alegra ele? Pois aquela igreja que deveria alegrar a ele, porque são filhos espirituais, porque a igreja foi transformada, foi convertida.
E por isso ele diz que a minha alegria é também a vossa. Ele se alegra na igreja. Em 2 Coríntios 12, 14, ele diz: eis que, pela terceira vez, estou pronta a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Aqui ele já afirma que ele quer ir, mas não vos serei pesado, ou seja, eles não precisam se preocupar em manter Paulo, porque ele não vai atrás de dinheiro nem dos bens, mas ele vai exortar a igreja para o bem dela, porque ele ama aquela igreja. Em 2 Coríntios 13, versículo 1, ele torna a falar: esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Aqui, Paulo está usando da autoridade dele de apóstolo, que ele exortou a igreja, que ele foi a primeira vez, não foi bem recebido, que ele quer ir uma terceira vez, mas quando ele for, não poupará aquela igreja e terá que chegar ao extremo, né? Então sabemos que a segunda visita de Paulo aos Coríntios não foi boa. Ele voltou triste. E quando ele vai, visita a igreja, não foi bem recebido e volta triste, aí ele escreve a terceira carta, que é uma carta muito severa, muito mais do que a anterior, 1 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, ele diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor com que vos consagro em grande medida. Então ele diz aqui que ele teve sofrimentos e angústias no coração. Ele ficou angustiado com a igreja e escreveu para a igreja, mas com muitas lágrimas. Ele sofria pela igreja, não para que eles ficassem tristes, mas para que eles conhecessem o amor que Paulo tinha por eles. E em 2 Coríntios 7, versículo 8, ele diz: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Essa carta que ele fala é a carta severa. Mesmo que eu tenha deixado vocês tristes com ela, eu não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Quer dizer, ele não se arrepende, mas ele se arrepende. É meio difícil entender Paulo, né? Então temos que ir devagar. Ele não queria entristecer a igreja, ele não queria chegar a esse ponto, mas ele teve que fazer pela sua autoridade, pelo evangelho que ele pregou e ensinou aos coríntios. E ele fica triste porque ele deixou a igreja triste, mas ele não se arrepende de uma certa forma, porque foi para o bem da igreja. Essa carta severa que ele fala aqui nesses capítulos, ela se perdeu. Nós não temos essa carta, mas nós sabemos que ela produziu efeito e ela foi muito mais severa do que a anterior que nós vimos
e que conhecemos como 1 Coríntios. Essa terceira carta foi severa, mas produziu efeito. Por quê? Tito vem de Corinto e ele traz boas notícias. Ele diz que a igreja se arrependeu, que eles disciplinaram aquele irmão faltoso, fizeram o que Paulo havia dito. E aí Paulo fica feliz e escreve a quarta carta, que é essa que nós conhecemos como 2 Coríntios. Nessa, ele defende o apostolado, trata de algumas coisas que ainda faltava dizer. Ele fala dos sofrimentos dele como apóstolo de Cristo. Nos capítulos 1 e 2, ele defende o seu apostolado. Nos capítulos de 3 a 7, ele defende o seu ministério, tudo aquilo que ele fez pregando o evangelho. Ele diz à igreja para não se pôr em julgo desigual. Aqui, às vezes, as pessoas falam não se pôr em julgo desigual, que ele estaria dizendo que seria sobre casamento misto, que um cristão não deveria casar com um não cristão, mas não é disso que ele fala. Ele aqui fala dos falsos profetas, que eles não deveriam se colocar em julgo desigual com eles. No capítulo 7, ele fala da alegria com as notícias que Tito trouxe para ele. E nos capítulos 8 e 9, ele fala do porquê de levantar ofertas para os pobres de Jerusalém, porque, inclusive, na primeira carta, no final, ele também pede essas ofertas para os pobres da Judéia que estavam passando necessidades. Então, no capítulo 10, Paulo muda totalmente de tom. E isso quebra a cabeça de muitos estudiosos, porque até o capítulo 9 ele está escrevendo, mas de uma forma tranquila. Ele está sem perturbação, ele está escrevendo calmamente, está escrevendo a favor da igreja, sempre falando bem da igreja. Depois do capítulo 10 ele muda. Ele começa a criticar a igreja nos capítulos 10, 11, 12 e 13. E aí a gente fica meio que sem saber por que Paulo age assim. Muitos acham que ele ia terminar a carta no capítulo 9, até porque ele começa a falar das ofertas, exatamente como ele terminou a primeira carta aos Coríntios, pedindo ofertas para o povo da Judéia. E aí algumas pessoas acham que depois do capítulo 9, os capítulos de 10 a 13, seria uma emenda que algum copista colocou da terceira carta que nós não temos, porque a terceira carta foi severa. E Paulo está sendo severo dos capítulos 10 ao 13. Então, alguns achavam que algum copista pegou lá a carta, a terceira carta, uma parte da terceira carta, e emendou no final, depois do capítulo 9. Muitos pensam isso. Só que todos os manuscritos que nós temos sobre a segunda carta aos Coríntios são todos iguais. Ninguém achou um separado do capítulo 1 ao 9 só. E também ninguém achou um separado do capítulo 10 ao 13. Então, como todos os manuscritos são iguais, é meio difícil a gente achar
que alguém achou a terceira carta e emendou no final da segunda, porque não temos nada que comprove isso. Então, o mais provável, que seria mais aceitável, é que ele ia terminar a carta no capítulo 9, porque ele começa a falar da oferta para os pobres, exatamente como ele fez na 1 Coríntios. Ele começa a falar das ofertas e estava terminando no capítulo 9. Só que, quando ele está terminando, chega notícias de que tudo havia piorado na igreja. Ele recebeu novas notícias de que voltou tudo a ser como antes. Então, ele começa a criticar a igreja do capítulo 10 ao 13 e não termina a carta no 9. E aí lança novas críticas nos 4 últimos capítulos. Essa hipótese deve ser a mais provável. Aqui nós falamos em não se pôr em julgo desigual, né? Em que ele fala dos falsos profetas e que não é sobre casamento misto. Então, essa é a hipótese mais provável. Bom, vamos tentar entender como foi as cartas aos Coríntios. Na segunda viagem missionária, Paulo vai para Corinto e funda a igreja de Corinto. Depois ele vai para Éfeso. Lá em Éfeso, ele escreve a primeira carta, que nós não temos. Nós não temos essa primeira carta. E ela é citada em 1 Coríntios 5, versículo 9. Mas nós não temos a primeira carta. Aí, na terceira viagem missionária, ele sabe que os problemas que ele tratava nessa primeira carta que nós não temos continuam. Então, ele escreve a segunda carta, que para nós é 1 Coríntios. Ela é para nós a primeira, mas na verdade é a segunda. Aí depois que ele escreve 1 Coríntios, ele faz uma segunda visita a Corinto, porque a primeira foi quando ele fundou a cidade. Então ele vai visitar, ele volta a Corinto. E lá ele é mal recebido. E aí o que ele faz? Depois que ele sai de lá, ele escreve a terceira carta, que é conhecida como a carta severa, que nós também não temos. Então, depois disso, ele recebe boas notícias de Tito. Tito falando, olha, aquela carta severa que você mandou, que é a que nós não temos, ela deu resultado, porque a igreja se arrependeu, disciplinou o faltoso, o pessoal não está mais em pureza, enfim, teve bons resultados e ele recebe essas boas notícias de Tito. E aí ele escreve a quarta carta, que é essa que estamos estudando, 2 Coríntios. Nessa carta, até o capítulo 9, ele escreve de forma tranquila. E provavelmente ele ia terminar essa carta no capítulo 9. Mas aí é pura especulação, né, que defende essa mudança. Provavelmente ele recebeu novas notícias de que tudo ficou errado de novo na igreja. Então, do capítulo 10 em diante, ele volta a exortar a igreja. Ele vai bem até o capítulo 9, ia terminar a carta. Aí chega outra pessoa e fala, olha, Paulo, esquece, já mudou tudo. Lá naquela igreja já começou a ficar tudo ruim de novo. E aí, a partir do capítulo 10, ele não termina a carta e começa a exortar a igreja. E fala que ele vai fazer uma terceira visita.
Ele diz que vai na igreja e quando ele for, não poupará a igreja. Agora, se ele foi ou não, nada mais nós sabemos sobre isso. Então vamos entrar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e 2. Paulo fala do consolo que ele teve no sofrimento que ele passou dramático em Éfeso, onde ele diz que enfrentou feras. 2 Coríntios 1:8 ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Aqui, essa tribulação na Ásia foi o que ele passou em Éfeso. Nós não sabemos exatamente o que foi, mas parece que foi uma confusão que houve lá em que as pessoas brigavam porque eles estavam perdendo o comércio para os templos de Diana, então houve uma confusão enorme na cidade. Paulo quis ir lá para resolver, mas os irmãos não deixaram, então pode ter sido isso, e ele foi tirado da cidade. Pode ter sido essa tribulação que ele diz que enfrentou feras em Éfeso. Paulo fala que por 5 vezes ele levou uma quarentena de açoites, menos um em cada. Ou seja, 40 menos 1 dá 39. Só que por 5 vezes, então 39 vezes 5 dariam 195 açoites. E ele continua falando que por 3 vezes ele foi fustigado com varas pelos romanos. Além dos 195 açoites, que provavelmente era a punição dos judeus, ele foi por 3 vezes fustigado com varas pelos romanos. Ali ele desarticulou o culto a Diana e plantou igrejas naquelas províncias. Ele teve realmente muito sofrimento, mas também Paulo teve muitos frutos. Paulo sofreu pregando o evangelho, mas os frutos foram imensos, porque muitas pessoas se converteram, ele abriu muitas igrejas, e aquelas igrejas iam levando o evangelho às províncias próximas, e assim a igreja de Cristo ia crescendo. Aí ele fala sobre os apóstolos que estavam surgindo na igreja de Corinto e que se diziam verdadeiros apóstolos. E que Paulo não era apóstolo porque ele não andava com Jesus, porque ele sofria muito. Como pode um homem de Deus sofrer tanto, apanhar em tudo quanto é lugar? Ele não pode ser um homem de Deus. Nós somos apóstolos. Mas Paulo fala que esses apóstolos estavam buscando benefícios pessoais. Eles não queriam sofrer. Como muita gente hoje, como nós vemos hoje nas igrejas, né? As igrejas falam, olha, se você doar o que você tem, quanto mais você doar, mais prosperidade você vai ter. Enfim, hoje, o que está na igreja é exatamente a mesma coisa. Ninguém quer a cruz de Cristo. Ninguém quer a cruz, ninguém quer o sofrimento, só quer prosperidade. Cristo foi bem claro: quem quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então, aquele que segue Cristo carrega a sua cruz,
morre com ele na cruz e carrega a sua própria cruz. Os cristãos são atribulados, mas esses apóstolos, como os falsos profetas de hoje, só pregavam benefícios pessoais, coisas boas. Em 2 Coríntios 2, versículo 4, ele diz: porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Mesmo assim, Paulo fala que ama aquela igreja, que quer o bem dela, mas muitos não entendem, né? Essa carta é aquela em que ele reparte os sentimentos pessoais dele, aquilo tudo que ele sentia. Foi a igreja que mais fez Paulo sofrer e foi a que mais amou. E isso nos mostra como são pais, né? Os pais têm filhos com problemas, mas ele está sempre perdoando o filho pelo amor que ele tem, assim como Deus nos faz. E Paulo também era assim. Ele amava aquela igreja e ele perdoava, embora ele fosse firme com a igreja, pelo bem dela mesmo. Em 2 Coríntios 6, versículo 11, ele diz: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Ou seja, ele está dizendo: olha, Coríntios, abram o coração de vocês, que se alarguem o coração, dilatem o coração para o amor. Vocês estão limitados em vossos próprios afetos. Abram o coração, pratiquem o amor. E ele diz: amo mais vocês do que vocês me amam, é o que ele quer dizer, né? Paulo amava muito mais aquela igreja do que a igreja amava Paulo. E Paulo está tão sensível que ele pede amor. Em 2 Coríntios 7, dos versículos 2 a 4. E ele diz que não deu motivo para que a igreja se portasse com ele daquele jeito. Em 2 Coríntios 2, 6, ele diz: basta-lhe a punição pela maioria. Aqui ele já está falando sobre aquele irmão faltoso. Eles disciplinaram o irmão e deixaram eles para lá. Mas Paulo está falando: não, peraí, basta a punição que a maioria deu a ele. Isso aí já é suficiente. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. O que Paulo quer dizer aqui? Olha, vocês puniram o faltoso. A maioria deixou ele para lá, expulsou da igreja, ou não fala com ele, ou não convive com ele, não come mais com ele. Então chega, ele se arrependeu, perdoem. Ele não se arrependeu e quis voltar, então perdoem e confortem esse irmão. Para quê? Para que ele não fique consumido por toda aquela tristeza. Ele já se arrependeu, ele está triste, então que essa tristeza não consuma a sua alma. Pelo contrário, eu rogo a vocês que demonstrem amor por esse irmão.
É o que Paulo ensina à igreja. Em 2 Coríntios 2,11, ele diz por quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, demonstrem amor, não deixem que o mal tome conta dele e de vocês também, porque vocês têm que estar espertos contra o mal. E aí Paulo disciplina a igreja para o arrependimento e depois para o perdão. Ele fala com aqueles irmãos que aquela disciplina, que a disciplina, qualquer que seja aplicada a um irmão, ela é para o arrependimento. Ele diz que ele seja entregue a Satanás para que, claro que através do arrependimento, ele possa ser salvo depois. Então a pessoa vai sofrer, vai ser entregue a Satanás, vai ser entregue ao pecado, para que ele se arrependa e depois peça perdão. Paulo nos fala de um otimismo indestrutível. Ele diz, graças a Deus, apesar dos problemas. Paulo sempre está dando graças a Deus. Ele pode passar o que for, mas ele dá graças ao Deus. Ele fala de um sucesso constante. Ele diz no capítulo 2, versículo 14, que Cristo sempre nos conduz em triunfo. Estejam em Cristo, irmãos, porque Cristo sempre nos leva a triunfar. Ele fala de um impacto. No capítulo 2, versículo 15, ele fala no perfume de Cristo. O que quer dizer o perfume? O perfume causa impacto. Quando uma pessoa chega com um perfume, o perfume não fala nada, não grita, ele se impõe. É um cheiro que se impõe. Então, ele causa impacto. Por isso, nós somos o perfume de Cristo. Ele fala de termos integridade, de não estarmos mercadejando a palavra de Deus, ou seja, procurando benefícios. Mercadejando seria vender a palavra de Deus para conseguir benefícios, como dinheiro, lucro, vantagens, essas coisas. Aí entramos no capítulo 3, que ele nos fala de uma realidade inegociável. E ele cita cartas dos falsos apóstolos, que está no capítulo 3, nos versículos 1 a 3. Aqueles falsos apóstolos chegaram lá com cartas de recomendação, né? Dizendo, olha, nós recebemos essas cartas de recomendação, nós somos recomendados, nós somos apóstolos. E aí Paulo fala no capítulo 3, versículo 1. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, e não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo quer dizer aqui? Esses homens chegaram com carta de recomendação. Por um acaso nós precisamos de carta? A carta é vocês. Quem olhar para vocês vai ver que vocês são cristãos. Essa carta
que são vocês foi escrita no coração. Ela é conhecida de todos os homens. Quem olha para vocês vê que são cristãos. Então, vocês são a carta de Cristo, que foi produzida pelo nosso ministério. Nós chegamos, pregamos a palavra e vocês foram convertidos. Então, essa carta que é vocês, ela não foi escrita com tinta, mas ela foi escrita pelo Espírito Santo. E também não foi em tábuas de pedra, mas foi no coração de vocês. É o que Paulo diz para retrucar as cartas que eles recebiam daqueles falsos apóstolos, né? E ele fala também, nesse capítulo, da doutrina da nova aliança. Aí ele diz que o povo não cumpriu o que prometeu a Moisés. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei e viu toda aquela confusão, bezerro de ouro, destruiu aquilo tudo, o povo falou com ele: pode deixar que tudo o que o Senhor fizer, nós vamos fazer. O que o Senhor mandar que você nos diga fazer, nós vamos fazer. Mas o povo cumpriu? Claro que não. Então, Paulo usa isso aqui em 2 Coríntios 3, versículo 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele quer dizer? Naquela época, o povo prometeu a Moisés, mas eles não podiam cumprir, porque ninguém cumpre a lei. Ninguém consegue cumprir a lei. Mas Deus nos deu uma nova aliança em Cristo. E em Cristo nós somos capazes de cumprir. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas, quando é com Deus, a gente cumpre. Então, nós somos ministros dessa nova aliança. Aí, ele fala não da letra, mas do Espírito. E esse versículo, ele é muito citado de forma errônea nas igrejas, porque Paulo diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí tem gente que fala, vocês estão lendo muita Bíblia, estudar demais, a palavra diz, a letra mata. Isso aqui não quer dizer nada disso. Isso aqui quer dizer o seguinte, nós somos ministros de uma nova aliança, não somos da letra, a letra aqui é a lei que foi dada a Moisés. A lei que o Senhor deu a Moisés, porque ninguém cumpre a lei. Então, nós estamos na nova aliança e não na lei, mas nós estamos no Espírito de Cristo, somos um corpo. E ele diz, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, quem está na lei acaba morrendo, porque não consegue cumprir a lei. Mas o Espírito não. O Espírito nos vivifica. O Espírito Santo e a união em Cristo. E ainda, em 2 Coríntios 3, versículo 7, ele diz, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Que ele quer dizer? Moisés, quando veio com a lei, o rosto dele brilhava, resplandecia a glória de Deus. Então ele fala, se o ministério da morte, que é a lei, que foi gravada a lei em pedras, nas pedras dos 10 mandamentos, se tudo aquilo revestiu Moisés de glória, a ponto de os filhos olharem para ele, não poder olhar para o rosto de Moisés, porque ele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque aquela glória foi sumindo, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se aquilo que estava em Moisés, aquela glória, que mesmo desvanecente, que ia sumindo com o tempo, foi enorme a ponto do povo não poder olhar para a face de Moisés, imaginem a glória do Espírito, como será 1000 vezes maior e intensa do que foi a glória na face de Moisés. E ele ainda diz, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui Paulo diz que Moisés, quando teve aquela glória na face que as pessoas não podiam olhar para ele, ele colocou um véu no rosto. Só que, à medida que o tempo passou, aquela glória, aquela luz, aquele reflexo foi se desvanecendo. Mas Moisés continuou com o véu. Para quê? Para que as pessoas não percebessem que aquela glória estava se desvanecendo. Então, é o que ele quer dizer aqui. Na velha aliança, assim como Moisés, nós usamos máscaras. A gente finge uma coisa que não é, a gente finge cumprir a lei, mas na verdade não cumprimos. Nós somos mascarados, nós escondemos as coisas. Mas a força dessa mudança está em Cristo, porque quem está em Cristo realmente muda e todo mundo vê e não esconde essa mudança. 2 Coríntios 3,18 ele diz, e todos nós com o rosto desvendado, agora sem máscara, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, ele diz que na nova aliança, nós não usamos mais máscara, não cabe máscara, porque o próprio Senhor nos transforma. Não somos nós que tentamos obedecer às leis, mas agora é o Senhor que nos transforma. Então não usamos mais máscara e Deus nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus pelo próprio Espírito, que é o processo da santificação. Então, não escondemos mais nada, não temos mais a esconder, porque a mudança é tão profunda que todo mundo vê e não usamos mais máscara. Então, essa nova aliança, nessa aliança nós somos desvendados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como se ele fizesse uma pintura. Cada dia ele vai nos pintando. Ele começa pintando os olhos, o nariz, a boca, ou seja, todas as partes do nosso caráter. E ele começa a nos pintar de dentro para fora, do coração para fora.
até que a imagem esteja pronta e seja parecida com a do Senhor Jesus. Capítulo 4. Aqui Paulo fala da nova aliança e também defende o seu apostolado. Ele passa grande parte dessa carta defendendo o seu apostolado. Em 2 Coríntios 4, versículo 3, ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que ele quer dizer aqui? Que se o evangelho está descoberto, é para aqueles que não creem, porque os que creem aceitam o evangelho e são transformados. Mas aqueles que não creem, eles não veem o evangelho. Para eles, o evangelho está escondido, está encoberto, eles não veem, não percebem. Mas por quê? O Deus desse século, ou seja, o mal, cegou o entendimento desses incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o maligno come sementes. Nós vimos isso na parábola do semeador, né? Que o semeador vai jogando as sementes na beira do caminho e o maligno vai comendo aquelas sementes. Então, muitos não ouvem, não conseguem assimilar a mensagem do evangelho e acabam não crendo. E Paulo diz que ele prega a Cristo, que quem prega é servo, não explora. Isso está no capítulo 4, versículo 5. No versículo 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque ele fala em vaso de barro. O vaso de barro é frágil, ele não tem atrativo, ele é feio, não tem valor. Mas o que importa não é o vaso, é o conteúdo que importa. Aquilo que está dentro do vaso, no coração, que é o evangelho. Então não importa o pregador, o que importa é a mensagem. Essa é a diferença que Paulo mostra entre o verdadeiro e o falso apóstolo. O verdadeiro apóstolo, ele não quer glória para si. Ele é um vaso de barro. Ele não quer aparecer. Ele quer simplesmente dar o tesouro que tem dentro desse vaso, que é o evangelho. E o falso apóstolo não. Ele está preocupado com as aparências, com como ele vai ser visto e preocupado em bens, vantagens e outras coisas. No versículo 8 do capítulo 4, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que ele quer nos dizer? Olha, nós somos atribulados, somos perseguidos, somos abatidos, mas nada nos tira da glória de Deus. Nós não desanimamos, nós não somos desamparados. Deus nos ampara, Deus nos ajuda.
Ele é a nossa fortaleza. Cristo está sempre conosco. E nós estamos sempre prontos a morrer por Jesus. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus. O próprio sofrimento, que é a cruz de Jesus, nós levamos no corpo, nós morremos com ele, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aqui ele quer dizer, quando aceitamos Cristo, nós morremos com ele. Morre o nosso eu, morre tudo o que era nosso e nós temos uma nova vida e passamos a viver a vida de Cristo. É preciso que a gente morra para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo. E ele continua, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então, ele afirma que, apesar de tudo, de qualquer tribulação, de qualquer problema, nós nunca desanimamos. E no versículo 16 ele fala, porque por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia a dia. Olha, o nosso homem exterior pode levar surra, pode ser açoitado, pode ter marcas, pode ficar doente, mas quanto mais isso acontece, mais o nosso homem interior, que é aquele que está revestido de Cristo, mais ele se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E aí Paulo fala da nossa leve e momentânea tribulação. Imaginem tudo aquilo que Paulo sofreu como uma leve e momentânea tribulação. Só Paulo mesmo para nos falar isso, né? Como ele sofreu e ainda assim ele diz que é leve. Mas isso, tudo que a gente passa, produz um enorme peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, ele diz que nós não estamos preocupados com as coisas que nós vemos, né? Os problemas, as tribulações, mas estamos preocupados sim com as que não vemos, com as coisas espirituais. Porque as coisas que vemos, elas são temporais. A tribulação, ela vem, passa, a tempestade vem, chega e vai embora. Mas a que nós não vemos, elas são eternas. Tudo aquilo que a gente faz, nós teremos o nosso galardão lá em cima. Então é isso que ele diz, que devemos pensar nas coisas do alto, almejar a nova vida após a nossa morte. Capítulo 5. Aqui Paulo fala da nossa habitação celeste. Paulo começa o capítulo falando: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando para sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade,
os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. O que é essa casa terrestre? Aqui, Paulo não está falando de uma casa, ele está falando do nosso corpo, o nosso corpo terrestre. Se a nossa casa se desfizer, se nós morrermos e formos sepultados e virarmos pó, nós temos da parte de Deus um edifício, uma coisa muito maior e mais bonita. Uma casa que não é feita por mãos, que é eterna e que está lá nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, nós gememos e aspiramos, porque o que nós queremos? Nós gememos, nós queremos ser revestidos da nova habitação celestial. O que a gente quer? Morrer e ter um novo corpo glorificado. Nós queremos ser revestidos desse corpo glorificado. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, nós que estamos nesse corpo, nesse tabernáculo, gememos angustiados. Nós estamos angustiados. Porque nós queremos ser despidos, morrer? Não, nós queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo aqui nos fala do corpo em que vivemos, como se fosse uma casa. Mas ele diz que no céu nós não teremos uma casa, mas uma mansão. O corpo glorificado é comparado a uma mansão enorme, linda. Hoje nós temos uma casa, amanhã teremos uma mansão. E ele também nos fala nesse capítulo da doutrina da reconciliação. No versículo 14 ele diz: pois o amor de Cristo nos constrange, é tão grande que nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo quer dizer aqui? Será que Cristo morreu por todo mundo? Muitos dizem que sim, porque é o que ele diz aqui, né? Que Cristo morreu por todos. Mas ele continua aqui: para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, aqui ele confirma que Cristo morreu por aqueles que ele creu. Ele morreu e ressuscitou por aqueles. Então, não é por todos. Ele diz: para os que vivem, não vivam mais para si, mas que vivam para aquele que por eles Cristo morreu. Então, aqui ele está dizendo que Cristo morreu por aqueles e também ressuscitou por aqueles. E ele continua: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Cristo morreu por aqueles, ressuscitou por aqueles que vivem por ele, para ele, ou seja, os que creem, e que quem está em Cristo é uma nova criatura. Eles mudam, eles foram transformados, e as coisas antigas para esses passaram.
e surgiram coisas novas, desejos novos, novas vontades, que é viver para Deus e para Cristo e agradar ao Senhor. Então, Paulo aqui está nos dando uma doutrina muito importante. Por quê? Como muitos acham que Cristo morreu por todos, mas muitos não querem Cristo, vamos ver a lógica. Aqueles que não querem Cristo serão condenados, porque rejeitaram a Cristo. Mas aí, segundo alguns, Cristo morreu por esses também, o que não é o que Paulo diz aqui. Mas alguns dizem que Cristo morreu por todos. Então, aquele que não quer, o que vai acontecer com ele? Vai ser condenado. Mas Deus não pode castigar o pecado duas vezes. Se Cristo morreu por aquele que não quer e castigou em Cristo o pecado daquele que não quer, ele não pode castigar aquele que não quer. Então, esses que não creem, esses que não querem, esses que rejeitam o Evangelho, teriam que ser salvos. Pela lógica de Deus, eles teriam que ser salvos, porque Deus não castigaria o pecado duas vezes. Se já castigou em Cristo, não pode castigar esses. Então, na verdade, todo mundo seria salvo? Então, não existe lógica nisso. Dentro da lógica de Deus, não existe essa opção. No versículo 18, ele nos diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, vamos entender isso aqui. Na verdade, Paulo diz que tudo vem de Deus, porque Deus mesmo é que nos reconciliou com Ele mesmo, através de Cristo. Deus tinha um plano de reconciliação, mandou Cristo, e através de Cristo, Ele mesmo é que nos reconciliou com Ele. Ou seja, não fomos nós, foi Ele mesmo que nos reconciliou com Ele. Por quê? Jesus fala: aqueles que o Pai me dá, nenhum deles eu perderei. Ou seja, quem é que dá para Cristo? É Deus. Então, é Deus que está nos reconciliando com Ele mesmo. É Ele que faz tudo. E ele continua dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, através de Cristo, Ele reconcilia o mundo com Ele, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é não imputar? Não colocando na conta dos homens as suas transgressões, mas na conta de Cristo. E nos confiou a palavra de reconciliação, o Evangelho. De sorte, continua ele no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. É como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele quer dizer aqui? Que nós somos embaixadores em nome de Cristo. E através de nós, é como se Deus estivesse exortando o povo. Quando nós pregamos, arrependam-se, Cristo veio para nos salvar, é como se Deus estivesse exortando aquela pessoa através de nós, pela nossa pregação.
do Evangelho. Então, em nome de Cristo, Paulo pede, ele roga a todos que se reconciliem com Deus. Olha, vocês precisam se reconciliar com Deus. E aí ele diz que aquele que não conheceu o pecado, que nunca pecou, que foi Cristo, Deus fez Cristo pecado por nós, por amor a nós, para que nele, Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. O que quer dizer isso? O pecado nos separa de Deus. Por isso, a reconciliação com Deus é necessária. E o autor dessa reconciliação é o próprio Deus. Porque às vezes a gente pensa, quando alguém ofende uma outra pessoa, quem é que deve buscar reconciliação? Aquele que ofendeu, né? Aquele que ofendeu, olha, eu fiz mal a um irmão, eu vou lá pedir desculpa. Então, aquele que ofendeu é que deve buscar reconciliação. Mas aqui não, é Deus quem vai buscar. Nós é que ofendemos a Deus, mas é Deus que nos busca. Então, ele é o autor da reconciliação e o agente da reconciliação. É Jesus. Ele é o agente. Ele veio, morreu, ressuscitou e se tornou o caminho que nos leva a Deus. Ele é a ponte para que possamos atravessar um abismo que nos leva a Deus. E qual é a base da reconciliação? De onde ela vem? De não imputar nos homens as transgressões. Deus não joga sobre os homens, ele não coloca na conta dos homens os pecados. O que quer dizer imputar? Colocar na conta de. Ele não colocou na nossa conta os nossos pecados, porque nós temos uma dívida que é impagável. Nós não podemos pagar essa dívida do pecado, em consequência do pecado. É uma dívida que não temos como pagar. Mas Deus não nos cobra, Ele não cobra a nós. Ele põe na conta de Jesus Cristo. Ele joga essa dívida na conta de Jesus. Na carta aos Colossenses, Paulo diz que ele rasgou essa dívida e que ele cravou essa dívida e anulou essa dívida na cruz de Cristo. E quanto a imputar a nós a justiça de Cristo, o que quer dizer isso? Ele põe na nossa conta a justiça de Cristo. Cristo era justo. Então, ele põe sobre nós a justiça de Cristo. Ele nos dá um crédito infinito, que não tem fim. Um crédito para sempre, que é a justificação. Nós somos justificados quando cremos em Cristo, quando somos crucificados também com Ele e mudamos e somos transformados. Esse imputar da justiça de Cristo é a justificação. E ele nos fala da oferta da reconciliação, que nós viramos mensageiros dessa reconciliação para outras pessoas, porque Deus vai exortar as outras pessoas através de nós. Quando nós pregamos, quando nós falamos que a outra pessoa é pecadora, que ela necessita de salvação, que ela está separada de Deus, que ela precisa se reconciliar com Deus, então nós viramos mensageiros e Deus está exortando aquela pessoa através de nós. Que todos nós temos pelo menos um ministério. Eu sou um cristão que apenas vou à igreja, mas eu não dou aula, eu não prego, eu não faço nada. Não, você também tem um ministério. Qual é?
É o ministério da reconciliação. E qual é ele? Pregar a palavra de Deus. Então, aqui, irmãos, ficamos na segunda carta aos Coríntios, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Mas continuamos os próximos capítulos na segunda parte. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem um pouco mais sobre a segunda carta aos Coríntios e os problemas porque Paulo passou com essa igreja tão problemática como são as igrejas dos dias atuais e os problemas que se repetem também nos nossos dias. E Paulo nos deixa as diretrizes sobre como agir, como devemos ser, o que devemos fazer. Eu espero que o vídeo ajude e continuamos 2 Coríntios no próximo vídeo. Então, irmãos, até a próxima.